Boa noite, meus queridos amigos da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do Papo de Setorista, edição de sexta-feira. Como vocês bem já sabem, são duas edições do Papo de Setorista na semana. Uma na segunda-feira, outra na sexta, com duas equipes diferentes, mas o debate é sempre muito bem qualificado. Então, começando aqui, Papo de Setorista de sexta-feira, eu sou Vitor Boni, ao meu lado estão Luca Dutra, Márcio Reis e Diogo Mesquita para debater muito. A gente vai falar do Palmeiras, como vocês já viram no título do programa, na thumb. Vamos falar de Palmeiras, vamos falar da busca de um centroavante pelo Palmeiras. Mas antes de tudo isso, dê o seu like na transmissão do Papo de Setorista da Jovem Pan, compartilhe com os amigos para todo mundo assistir esse bate-papo muito legal e não se esqueça, por último e não menos importante, siga a Jovem Pan nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, muitos conteúdos exclusivos, muitas pílulas dos programas que a Jovem Pan transmite, tudo nas redes sociais da Jovem Pan, então não perca essa chance, vai lá, siga a Jovem Pan nas redes sociais. Vamos lá então, Palmeiras buscando um centroavante, em busca do camisa 9, o goleador. E nessa última semana, a notícia que pegou foi que o Palmeiras está atrás do Pedro. Consultou o Flamengo, está indo atrás do camisa 21 do Flamengo, que não é titular absoluto no Flamengo, disputa a posição com o Gabigol. E a notícia é que o Palmeiras, teria consultado o Flamengo pela situação do Pedro. Teria visto ali qual que é, se o Flamengo liberaria, qual que seria o valor. E a resposta é que o Flamengo disse não. Fechou a porta para a contratação do Pedro pelo Palmeiras e o Marcos Braz, inclusive, falou ao UOL que não chegou nenhuma proposta, que não tem nada, que é só suposição, só especulação. Mas e aí, eu quero saber dos meus companheiros aqui ao meu lado se o Pedro é a opção ideal para o Palmeiras, para ser o camisa 9, para ser o goleador do Palmeiras, e se o Palmeiras deve continuar investindo alto, deve continuar tentando ir atrás do camisa 21 do Flamengo, e se o Pedro, nessa situação que está hoje, sendo o reserva do Gabigol, algumas vezes jogando ao lado dele, deve também fazer o caminho de sair do Flamengo, fazer a ponte aérea, vir para São Paulo e jogar no bicampeão da Libertadores e atual vice-campeão mundial. Vou começar com você, Diogo. Diogo, o que você acha dessa situação toda, dessa situação do Pedro e do Flamengo não liberando o Pedro para o Palmeiras por enquanto? Boa noite, Diogo. Muito boa noite, Boni. Boa noite também para os nossos amigos aqui de bancada e também para quem está em casa assistindo a gente nessa véspera de carnaval. Olha, sobre o Pedro, sobre esse interesse do Palmeiras, eu acho que é inquestionável a capacidade técnica do Pedro. Eu acho que é um jogador que encaixaria sim em qualquer clube, seria titular apenas no Flamengo, que tem o Gabigol jogando muito, sendo muito regular há muito tempo. O Pedro acaba não recebendo muitas oportunidades nesse time do Flamengo. Acho que sim, seria uma boa escolha, ainda mais para o Palmeiras, que também provém que Palmeiras acaba tendo também uma reserva de dinheiro bastante alta, isso com a ajuda da sua presidente, a Leila Pereira, para conseguir trazer um jogador do calibre do Pedro. Mas falando sinceramente, a gente for pensar e a gente for puxar as últimas vezes em que o Palmeiras jogou com essa peça centralizada, é uma forma de jogar que acaba limitando um pouco a variação tática, que é o diferencial desse time do Palmeiras, do Abel Ferreira. Não tem costumado jogar com 9 de referência. O Daverson não se firmou. O Borja foi um total fracasso no Palmeiras. O Palmeiras gastou uma baita de uma dinheirama
com o Borja e ele acabou não conseguindo se firmar. Eu acho que esse time do Palmeiras não precisa de um camisa 9. O Pedro, lógico, se chegasse, ajudaria bastante, mas não vejo como a principal hoje necessidade desse time do Palmeiras. Acho que até limitaria um pouco as possibilidades que o Abel Ferreira cria ao longo da partida. Você deixar um jogador ali de referência, o Luiz Adriano também chegou uma época a jogar ali de referência. O Palmeiras não foi bem nos períodos em que teve um 9. Não consigo nem lembrar historicamente o último grande jogador ali que centralizado fez sucesso no Palmeiras. Talvez tenha sido até o Wagner Love, posso estar enganado, mas há muito tempo que o Palmeiras não joga com esse jogador de referência. Não acho que o Pedro é uma necessidade pontual para esse time atual do Palmeiras. E você, Márcio, o que você acha? O Pedro é um jogador que tá às vezes ali jogando junto com o Gabigol, mas nesse período em que ele tá no Flamengo, ele realmente pode ser considerado reserva imediato do Gabigol, né? Que o Gabigol tá sempre jogando, sempre marcando gol, sendo artilheiro, e o Pedro ali corre por fora, algumas vezes joga junto, mas na maioria das vezes é ele quem dá lugar pro Gabigol jogar. Você acha que o Pedro deveria ir pro Palmeiras e você acha que o Palmeiras deveria investir pesado no Pedro? Porque é uma multa cara, hein? O Pedro tem uma multa de mais de 700 milhões de reais para sair, para rescindir esse contrato e para ir para alguma outra equipe, no caso seria o Palmeiras. O que você acha, Marcinho? Boa noite. Bom, primeiro, boa noite, Boni, Diogo, Luca e todos vocês que acompanham aqui o Papo do Setorista. Eu acho que é um casamento perfeito. Primeiro porque o Abel, ele pede um centroavante, todos os reforços que ele tá pedindo, ele vem pedindo um camisa 9, até para ter mais uma das variações táticas que ele tem, ele que é um estudioso do futebol. Eu acho que o Pedro se encaixaria em qualquer clube do Brasil, inclusive até no Flamengo. Eu prefiro, gosto pessoal, prefiro até o Pedro do que o Gabigol. Acho que ele perde menos gols que o Gabigol e precisava ter uma sequência. O problema é você ter um cara que foi ídolo numa Libertadores, fez gols decisivos, sempre faz gols decisivos. É difícil de você tirar esse jogador, mas gosto pessoal, eu prefiro o Pedro. E eu acho que o Palmeiras, levando esse jogador que tem a ambição de chegar à seleção brasileira, é muito difícil, a gente sabe, porque o Tite, ele faz aquela sua confraria de jogadores, são jogadores de confiança. O Gabigol é um desses jogadores que sempre vai estar um passo à frente do Pedro, mas acho que se o Pedro, jogando no Palmeiras, uma competição que vai, a convocação é em agosto, não é? Em agosto, a última convocação. Agora com essa Copa do Mundo no fim do ano, as datas não tenho certeza quando será a convocação final para a Copa do Mundo. Mesmo assim, ela é mais longa. Sim. Então ele teria mais tempo de mostrar trabalho num clube onde ele é referência. No Palmeiras ele seria referência total. Acho um pouco diferente. Eu entendo a comparação do Borja. O Borja é um jogador que todo mundo queria. Foi artilheiro da Libertadores. Veio num momento que todo mundo queria comprar. O Pedro acho um pouco diferente, ele já mostrou que tem talento, jogou muito no Fluminense, antes da contusão ele era convocado para a seleção brasileira, vai para a Fiorentina, não consegue desenvolver um bom futebol, a equipe italiana prefere o Vlahovic, que era uma aposta naquele momento, ele volta para o Brasil para recuperar o seu futebol, só que ele chega num Flamengo, uma equipe que já tem o Gabigol. Então acho que ele jogando no Palmeiras, ele tem sim condições, não só de ser o protagonista, mas também de lutar até para chegar a uma vaga na seleção brasileira. Então acho um casamento perfeito, Pedro e Palmeiras. Eu, se fosse Palmeiras, investiria pesado no Pedro. Ô Marcinho, antes de eu passar a bola pro Luca, que o Luca quer falar também, mas eu vou pegar um ponto aí que você falou, que você disse que prefere o Pedro ao Gabigol. Hoje mais cedo, na programação da Jovem Pan, no Bate Pronto, o Vampeta falou que ele enxerga a situação do Pedro como se o Pedro tivesse se acomodado, porque ele aceita a reserva do Flamengo, ele aceitou não ter ido para as Olimpíadas, que seria uma grande oportunidade para ele mostrar o seu futebol, para ele se mostrar para o mundo e talvez até voltar para a Europa, né? Porque, como você disse, ele fez esse bate e volta, foi para a Fiorentina e voltou para o Flamengo, não conseguiu se firmar lá na Itália. E o Vampeta apontou essas características, que talvez ele tenha se acomodado. Você não acha que você acha que mesmo assim, mesmo com essa mentalidade talvez que o Pedro venha mostrando de estar confortável nessa situação, enquanto o Gabigol é um cara que quer jogar, que se mostra bravo quando não joga, que até teve problemas na Europa quando ele foi substituído, brigou com o técnico, mas é um cara que vem mostrando que quer jogar e quer aparecer. Até tem essa questão da vaidade dele também. Você acha que mesmo assim o Pedro é um jogador de mais valor talvez que o Gabigol, mesmo considerando essa mentalidade, que a parte mental é
é extremamente importante para o futebol, como a gente bem sabe. Primeiro que isso é achismo, é um ponto de vista, tem que respeitar o ponto de vista do Vampeta, mas eu acho que a melhor prova, a melhor maneira da gente ver isso é colocando ele numa outra equipe. Ele colocado como centroavante referência, a mesma função que é a do Gabigol hoje também no comando de ataque do Flamengo. Eu acho que colocando ele, dando teste, dando uma sequência, ele sendo o principal jogador de um clube como o Palmeiras, competitivo, que sempre chega e que precisa de um centroavante, eu acho que dá para ele mostrar sim se ele quer ou não chegar na seleção brasileira. Eu apostaria no Pedro nesse momento, é um gosto pessoal. Não sei se realmente ele está acomodado ou não, a gente não tem essa confirmação, respeito a opinião de todos, mas eu acho que colocando ele numa equipe como o Palmeiras, ele poderia demonstrar. Aí sim, se ele quer ou não quer seleção brasileira, se quer ou não quer voltar para a Europa. Luca, passando a bola para você finalmente, quero saber o que você acha dessa situação toda do Pedro com o Palmeiras, essa possível transação aí que ainda é meio nebulosa, que ainda fica na parte da negociação, da consulta de um lado para outro. O que você acha sobre essa situação e o que você acha na comparação, agora que a gente já tocou no assunto, entre Pedro e Gabigol? Bom, primeiramente, boa noite, Boni, Márcio, Diogo. Eu acho que especulações sempre vão haver. O próprio Pedro foi especulado, o Palmeiras chegou a fazer uma consulta com o Fluminense antes dele se transferir para a Europa. O Pedro, para mim hoje, ele é o melhor atacante do Brasil, empatado com o Gabigol. São características diferentes, mas eu vejo grande qualidade nos dois jogadores, nos dois atacantes. Eu acho que seria um tremendo reforço para o Palmeiras, que hoje carece de um camisa 9, se bem que se a gente pega o Daverson, ele tem as mesmas características, não a mesma qualidade que o Pedro. O Palmeiras também trouxe o Rafael Navarro, do Botafogo, que estava em fim de contrato, que também segue uma mesma característica do Pedro, só que sai um pouco mais da área. E o tão clamado 9 que a torcida palmeirense pede, quando pedia, eu tenho certeza que o Pedro era um dos nomes que a torcida alviverde pensava. Então, eu acho que o Pedro não vai para o Palmeiras, o Pedro não vai ficar em nenhum clube do Brasil. Eu acredito que ele deva seguir para a Europa e o Flamengo, com certeza, ele vai segurar, a não ser que seja uma proposta de, no mínimo, 20, 30 milhões de euros. Marcinho, quer responder essa afirmação do Luca? Não, eu concordo com o Luca que ele deve ir para a Europa, mas no banco de reserva não vai. Se ele não jogar, ele não vai para o banco, ele não vai para a Europa nunca. Não tem como um time europeu, ainda mais está difícil no jogador brasileiro ir para fora agora. E você contratar um jogador que é reserva para jogar num clube europeu, num campeonato competitivo, é difícil. Ele tem que ir para um outro clube, que aí pode ser o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, qualquer clube do Brasil vai abraçar o Pedro. Então, ele indo, jogando, tendo sequência, aí sim ele vai para a Europa. No banco, não vai nunca. Mas você acha que isso é culpa do Pedro? Desculpa interromper, Diogo, mas você acha que isso é culpa do Pedro? Que o Pedro, quando ele entra, ele mostra serviço. Eu acho que é o do próprio Flamengo que não... Com certeza, mas já chegou festas, com certeza já chegou. No caso, não é culpa de ninguém, né? Eu acho que o Pedro permanecer no banco é apenas pela realidade. O Gabigol, ele é titular e ele não vem decepcionando, ele vem jogando bem. A gente pode discutir, sim, acho que é uma discussão plausível, pontual e acertada sobre quem é melhor, Gabigol ou Pedro. Mas a verdade é que o Gabigol não fez nada, não caiu de produção para que o Pedro recebesse uma chance no Flamengo. Acho que até tirando toda a idolatria, como citou já o Márcio, que o Gabigol tem no Flamengo, o Gabigol também não teve uma queda de produção. E acho que assim, dificilmente o Pedro vai ter alguma opção. E também concordo com o Márcio, que acaba sendo difícil para o Flamengo, que gastou quase 90 milhões de reais e possivelmente pode não ter o retorno desse dinheiro. Então, acho que seria uma boa coisa para o Pedro, uma boa coisa pro Palmeiras e também uma boa coisa pro Flamengo. Talvez emprestar o Pedro para o Palmeiras, para que o jogador tenha visibilidade, tenha tempo de jogo e talvez consiga assim voltar para o futebol europeu, seja valorizado. Talvez o Palmeiras possa servir como uma vitrine para o Pedro e também para o Flamengo, que assim ganharia o dinheiro dessa transação, caso com esse empréstimo se concretizando. Não acho que o Palmeiras desembolsaria o valor do Pedro, algo superior aos 90 milhões de reais, para contratá-lo. Então acho que o empréstimo seria uma boa coisa para as três partes. Eu concordo plenamente com o Diogo, acho que o empréstimo é melhor para todo mundo. Palmeiras ganha o centroavante, o Flamengo pode ter o retorno do jogador e o jogador que vai
poder ou migrar para a Europa ou chegar até a seleção brasileira. Acho que o empecilho aí nesse caso é que é para o Palmeiras. E aí é um clube que ultimamente, nos últimos anos, aí, últimos 5, 6 anos, são clubes que vêm se degladiando, chegando em finais, reforçando rivalidade um rival, né? crescendo, você não vai reforçar um rival. Então acho que esse é o único impeditivo, talvez, que poderia fazer com que o Flamengo não cedesse o Pedro ao Palmeiras, justamente por essa rivalidade. Acho que nenhum dos 4 grandes de São Paulo, viu? Nenhum dos 4 grandes de São Paulo e nenhum Atlético Mineiro, muito mais. Já tem essa rivalidade histórica desde 81 entre as duas equipes. Então acho que o Flamengo, se ceder, vai ceder para um outro clube que não sejam nem os 4 grandes de São Paulo e nem o Atlético Mineiro. E olha só, começou a patifaria no Papo de Setorista. Vocês que acompanham o Papo de Setorista semanalmente, de segunda e sexta, sabem que quem está operando o GC muitas vezes comete algumas injustiças com quem está comentando aqui na bancada. Você pode ver na tela. Luca, 2 pontos. Daverson e Pedro são iguais. Vírgula, têm as mesmas características. Calúnia. Eu escutei isso. Eu tô aqui, né? Pelo amor de Deus. Como eu tô aqui apresentando hoje, eu vou dar ao Luca o direito de resposta a esse GC que foi colocado na tela. Foi isso que você falou, Luca? Não foi isso que eu falei, Boni. Esse GC é calunioso. Se eu não me engano... O que você falou? Eu falei que Irresponsável. Daverson e Pedro têm características parecidas, mas qualidades diferentes. É isso que eu falei. Em nenhum momento falei que eles são iguais. E quais são as características parecidas entre Pedro e Daverson? Bola de cabeça, disputa, enfim, dentro da pequena área. Eu acho que são essas. Eu tenho características iguais também dentro de campo, só qualidades diferentes. Não, exatamente. Eu sou um camisa 10, só que eu não tenho a mesma qualidade do passe do Marco Reus, sei lá. Ó, mais um GC aí, hein? Eu sou um camisa 10 igual ao Marco Reus. Lembrando que hoje tem peneira, hein? Hoje tem peneira. Então, vamos abrir o olho. Mas, ó, a torcida do Flamengo tá na bronca com o Palmeiras, porque estão falando que o Palmeiras assediou o Pedro. Toda essa questão, né, de negociar primeiro com o jogador, até surgem algumas notícias de que o Palmeiras teria acertado com o Pedro, estaria tudo ok, só falta o ok do Flamengo, aquela cascata toda, só falta o ok do clube que vende o jogador. Tá próximo, só falta eu falar sim. Mas hoje, nesse caso, você quer assediar o Pedro? Você quer conversar só com ele e depois arranja por fora? Tranquilo, paga a multa rescisória, 700 milhões de reais. Facinho. Fica naquela chance. Tá perto, tem 50% de chance. 50% para sim, 50% para não. Então o que vocês acham? Você acha que o Palmeiras, assediou o Pedro ou que foi uma negociação normal com o jogador e depois foi falar com o clube e tá tudo certo, não tem motivo para crise? O que você acha, Diogo? Eu acho que isso é uma prática que acontece no futebol, é uma coisa normal. Acho que antes do Palmeiras medir todos os seus esforços, do Palmeiras realmente se curvar para tentar arranjar os fundos e tentar arranjar os meios de trazer o Pedro, é preciso sim saber sobre a vontade do jogador. Foi o que o Palmeiras fez. Antes foi consultar o jogador, foi consultar o staff do jogador para saber se era do interesse com que o Palmeiras fizesse todo esse esforço para trazer o jogador. Não vejo aí nada de errado, até porque o Flamengo está muito bem coberto, contratou o Pedro recentemente, coisa de 1 ano atrás, pagou uma grana preta para a Fiorentina para contar com o futebol do Pedro e fez um contrato de longo prazo. Por isso, o Flamengo está coberto de qualquer assédio. Palmeiras foi sim fazer uma sondagem para saber se é do interesse do jogador jogar no Verdão e assim o Palmeiras ia começar aí essa movimentação para conseguir os fundos, os meios para trazer esse jogador. Não vejo nada de outro mundo, nada anormal, nada que não aconteça todo dia no mundo do futebol. E você, Márcio Reis? Porque vamos lembrar que a situação até do Flamengo com o Arrascaeta foi mais ou menos parecida, né? O Flamengo acertou com o Arrascaeta. Com vários desses jogadores do Flamengo. Sim, com vários. Mas acho que o Arrascaeta até que deixou mais na bronca a torcida do Cruzeiro, porque o Flamengo acertou com o Arrascaeta e depois o Arrascaeta até forçou a saída para ir para o Flamengo, para fechar com o Flamengo. O que você acha, Márcio? Você acha que é assédio ou como o Diogo, você acha que é normal uma situação que acontece no futebol normalmente? Não, normal não é. Mas dentro do futebol brasileiro, acaba sendo uma coisa natural.
que o Flamengo mesmo já fez isso, como você falou, com a Arrascaeta, já fez isso com diversos outros jogadores. Então é assim, quando é com o meu time, quando acontece comigo, aí não pode. Agora eu fazer com o time dos outros, aí é legal, é tranquilo. Então é uma coisa natural dentro do futebol brasileiro. Mas acho que não é só brasileiro. Olha o que o Real Madrid tá fazendo com o Mbappé também. É futebol, acontece. Você sonda, você... Ele também já tem o desejo de sair do PSG faz um tempo, também deixou bem isso claro. Tal. Mas sim, é a mesma coisa, é uma coisa natural do futebol. Então o Flamengo, se tiver chorando agora, não sei se está com mimimi, mas se tiver nesse momento, tá fazendo errado, porque fez isso com os jogadores de outros clubes para poder trazer para o seu elenco, e agora que estão fazendo com o Pedro, agora tá reclamando. Então não pode reclamar, é uma coisa natural do futebol brasileiro. Jorge Jesus, o próprio Jorge Jesus, o Flamengo chegou, né? Ele chegou a ir até o estádio, né, do Benfica, e chegou a sediar o Jorge Jesus. Então acho que o Flamengo não tem o que reclamar. E o próprio Palmeiras chegou no Lucas Alário, atacante do Bayer Leverkusen, e perguntou ao jogador: você gostaria de ir para o Palmeiras? E estava palavrado com o jogador. O Bayer Leverkusen não quis vender. Então é o que o Márcio falou, eu concordo 100%. É do futebol, isso acontece. Não seria um escândalo dizer isso. O clube precisa saber se é interesse do jogador para que aí o clube comece a se movimentar para tentar trazer o jogador. Com certeza. Imagina você tá ali se desdobrando para contar com o atleta não tem o mínimo interesse de fazer essa mudança. É preciso fazer essa pré-sondagem. É um jogador que tem um contrato muito longo. Então, se o clube, o detentor do passe não quiser, acabou as conversas. Não é nada de anormal, nada de outro mundo, é uma movimentação normal. Você precisa saber se é interesse mútuo das duas partes, o andamento dessa negociação do jogador e do contratante. E nesse caso aí se diz que o Pedro se interessou pela proposta do Palmeiras, então tem a vontade do jogador também. Será que ele está tão acomodado assim, a ponto de até aceitar, achar interessante uma proposta de um outro clube, de ser referência a outro clube? Não sei, tem que ver. Então é normal, sair no futebol é normal. Quando acontece com o seu clube você acha ruim, quando você faz com o do outro é totalmente normal. Sim. Até porque a multa tá aí para isso, né? Exato. Com certeza. Se você quiser contratar o cara, se o cara quiser ir, se o clube que tá vendendo o jogador, que é dono do jogador, não quiser vender, tem a multa. A multa foi estabelecida para isso, né? Para caso proteger os interesses, né? Exato, para caso a parte que tem os direitos do jogador não queira vender, tem uma chance até para o jogador não ficar preso a um único clube e no caso não ter poder de decisão da sua própria carreira, né? A gente sabe que, lógico, a multa ela é regulada também de acordo com os salários dos jogadores, tem uma continha aí em cima, mas é lógico que essa multa do Pedro, ninguém pensa que algum clube venha e realmente pague. É sim uma proteção para o Flamengo, para que o clube que desembolsou uma grande quantia não perca o jogador, mas que pode ser totalmente negociável também. Acho que se o Flamengo se mostrar aberto aí uma conversa, a negociação não giraria nem perto desse valor da multa. Seria algo em torno, logicamente, imagino que o Flamengo não vai querer perder dinheiro. Então, pelo menos o que pagou quando contratou da Fiorentina, o Flamengo gostaria de reaver. Algo em torno de 90 milhões de reais, um pouco abaixo disso, 87 milhões de reais, se eu não me engano. Não sei se o Palmeiras iria com essa grana, teria essa grana para investir em um jogador. Acho muito dinheiro para o Palmeiras nesse momento. Só pegando de gancho com o que o Diogo falou, o próprio Palmeiras ele chegou, né, a pensar, era um desejo do Abel Ferreira o atacante Tati Castellanos do New York City. E também era por aí, as cifras, se eu não me engano, até ultrapassavam o valor de 90 milhões. E, na minha opinião, eu contrataria por 90 milhões, contrataria o Pedro do que o Tati Castellanos, que joga na MLS. Não sei vocês. E olha, até puxando por isso, eu queria saber de vocês. O Palmeiras é um time que tem dinheiro, é um dos times com mais dinheiro no Brasil, talvez o top 3 ali junto com o Flamengo e Atlético Mineiro, agora com os clubes vendendo a SAF, talvez essa configuração mude um pouco, mas por enquanto o Palmeiras é um dos 3 times com mais dinheiro do Brasil. É um time que parou com essa política de contratar a rodo, contratar todo mundo que vê pela frente, até para não reforçar rivais, contratar todo mundo, não dar valor à base, e de uns 2-3 anos para cá vem dando valor aos jogadores, às crias da academia, vem fazendo contratações pontuais, o Piquerez para zaga, o Murilo, o Jailson, só peças que são realmente necessárias para o elenco.
Então vocês acham que essa cautela toda, que até a Leila falou no começo do ano, quando assumiu o Palmeiras, falou que não gastaria rios de dinheiro, seria responsável financeiramente, vocês acham que não vale o Palmeiras cometer um risco maior com o centroavante, agora que talvez seja a única peça que mais precisa nesse time para ser um time, por assim dizer, completo? Será que não vale abrir o cofre um pouco mais e deixar um pouco essa cautela para outras situações? Eu acho porque o Palmeiras tem os recursos, né? Vocês acham que não vale abrir os cofres para trazer um nome de peso agora para ser o camisa 9 do time? O que você acha, Marcinho? Eu acho que não. A gestão do Palmeiras está correta. Tem que fazer desse jeito mesmo, é com calma. Não é porque você conseguiu chegar numa situação financeira boa aqui no Brasil, que são poucos clubes que tem, o Palmeiras, o Flamengo e agora o Atlético Mineiro com os mecenas, que você vai sair gastando dinheiro a rodo. Senão você vai voltar exatamente para onde você estava antes do Palmeiras pegar e o Paulo Nobre vir, arrumar a casa. Então tem que fazer esse projeto pé no chão, é uma coisa tranquila. Não é porque tem dinheiro que vai sair gastando dinheiro a rodo, não. Eu acho que o 9 ideal para o Palmeiras nesse momento é o Pedro. É importante pro Pedro, é importante pro Palmeiras, é importante até pro Flamengo se fizer nesse esquema de empréstimo. Só que gastar todo esse dinheiro no jogador, não sei se vale a pena. Você vai, o Abel Ferreira, ele pede um centroavante, só que ele pede outras contratações. O Palmeiras não precisa só do Pedro, conseguiu o Pedro e outra. Se fecha só com o Pedro nessa janela de transferência, imagina a pressão que ele vai receber. Não que ele não seja jogador que a gente sabe da qualidade, sabe como ele é, mas imagina a pressão de só vir um jogador, que é o Pedro, e aí toda a bola que vier, se ele errar um gol, ixi, olha o cara que o Palmeiras contratou, olha os milhões indo embora aí. Então eu acho meio perigoso você trazer só um jogador, você tem que equilibrar o elenco, é isso que o Palmeiras precisa fazer. Na final do Mundial ficou claro, quando o Rafael Veiga saiu, quem repõe o Rafael Veiga hoje? É difícil você repor um jogador do nível do Rafael Veiga, um jogador do nível do Dudu, um jogador do nível do Gustavo Gomes. Então você precisa nivelar o seu elenco. Não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando a rodo, investindo apenas em um jogador, gastar toda a bala que você tem em um jogador só. Acho que tem que equilibrar. O que a Leila tá fazendo tá certo, ela até foi criticada, que tem dinheiro, mas não tá contratando. Ela tá fazendo uma gestão pé no chão. É isso que tem que fazer. O torcedor às vezes não tá muito acostumado com esse tipo de coisa. Mas olha só, você falou até do Abel, que o Abel pede um centroavante desde o ano passado. Sim, 2020. Será que não... desde 2020 até. Será que não seria a hora de... O Abel é um técnico bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, fez milagre, achando a posição ali pro Rony, conseguiu fazer o time render com o Rony de falso 9, vem improvisando, até recentemente tentou colocar o Veiga ali na situação, então é um cara que tá mexendo as peças para fazer esse milagre, não tendo um 9 ideal. Você não acha que tá na hora de até, entre aspas, premiar o Abel, dando um 9 para ele poder trabalhar, Márcio? Não, tem que dar um 9 pro Abel, só que a que custo? Vai custar o quê? Você dar esse 9 pro Abel? 90 milhões? Será que não compromete a verba que o Palmeiras tem para poder contratar jogadores? Pelo menos para essa janela até o meio do ano da temporada? Não sei. A última grande besteira do Palmeiras no mercado foi justamente a busca por um 9 quando trouxe o Borja a um preço exorbitante. É lógico que o jogador vinha aí de uma temporada excelente, foi eleito o Rei da América quando ganhou a Libertadores com o time colombiano, Atlético Nacional, né? O Atlético Nacional fez uma temporada excelente, mas o Palmeiras, como bem disse o Márcio, que vem de uma reestruturação financeira, econômica de anos, desde a gestão Paulo Nobre, ele acabou se perdendo um pouco nesse investimento. Acho que o Palmeiras pensaria agora, aprendeu com o erro e pensaria duas vezes antes de talvez cometer mais uma loucura financeira trazendo um jogador por esse valor. Mas o Borja também foi um cara que chegou no Atlético Nacional no meio da Libertadores, aí teve todo aquele frisson por causa dos gols contra o São Paulo, dos gols na final. Ele não teve uma amostragem longa para falar que era realmente um bom centroavante. Então acho que aquele até foi um pouco na emoção também. Mas se o Palmeiras fizesse um estudo, todo o departamento de análise, todo o departamento de scout, achasse um centroavante que considerasse as condições ideais para o time do Abel Ferreira, e mesmo assim ele fosse caro, vocês acham que não vale, talvez, esse investimento mais alto, num jogador em que, fazendo a pesquisa, sabendo as características dele, os números dele, analisando bem, com racionalidade,
e mesmo assim fosse caro, vocês acham que não vale esse investimento? Ah, não. Se não for comprometer a verba destinada a contratações, ok. Agora, se for comprometer, você acha que vale a pena? A gente não tem como falar se vale ou não, porque a gente não tem acesso ao balanço financeiro do clube. Então, a gente não sabe o quanto que é comprometer, o quanto que vai estar comprometendo. Mas, vendo os últimos anos do Palmeiras, como os investimentos foram feitos sempre com muita cautela, muitas vezes até com cobrança do Abel Ferreira, eu não acho que o Palmeiras seja um clube que tenha hoje esse montante para desembolsar. Então, como o Márcio disse, acho que eu confiaria no planejamento que vem sendo feito, assim, com cautela, gastando-se pouco e talvez sem loucuras, mesmo que loucuras quase que garantidas, como é esse cenário aí que você estaria colocando pra gente. O que você acha, Luca? Eu acho que o planejamento do Palmeiras nos últimos anos deu resultado. O último balanço do Palmeiras foi de um superávit de 120 milhões. Então, dinheiro em caixa tem. Agora é questão de avaliar os gastos do clube mensalmente, o custo que seria de trazer um jogador novo. Por mais que o Pedro viesse, vamos supor que o Pedro viesse por 90 milhões de reais. Quanto o Pedro ganharia? Na minha opinião, hoje o Pedro, para ser titular do Palmeiras, não aceitaria ganhar menos de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Então, eu acho que é pensar nisso. Sendo protagonista, né? E todos os jogadores, todos os centroavantes que o Palmeiras sondou, ganharia mais de 1 milhão. Lucas Alário ganharia mais de 1 milhão, Tati Castelhanos ganharia mais de 1 milhão, o Pedro com certeza ganharia mais de 1 milhão. Então eu entendo o fato do Palmeiras não querer gastar tanto dinheiro assim. Eu acho que precisaria. Eu acho que o Palmeiras hoje, o principal déficit dele é o camisa 9, é o centroavante. Só que a gente sabe qual que é a nova política do Palmeiras. Trazer jogadores da base, trazer jogadores novos e se livrar dos jogadores mais velhos, assim como fez com o Jailson, Felipe Melo. E a gente sabe que está vindo um centroavante da base palmeirense muito bom, que é o Endrick. Logicamente, ele não vai ser titular agora, eu não estou falando que ele é melhor que o Pedro, nada disso, mas é pensando no futuro. Assim como o Grêmio já pensou, assim como o São Paulo pensava anos atrás, assim como o Flamengo também está começando a pensar nesses últimos anos. Então, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras deveria fazer uma contratação de um centroavante, não acima desses 90 milhões. Eu acredito que em algum canto da América do Sul, com certeza tem um atacante, às vezes tão bom quanto o Pedro, só que não tem uma equipe de scout apta para encontrar, na minha opinião. O Márcio Reis quer a palavra, ele até fez um gesto pra mim, acho que ele discorda do Luca. Não, eu concordo com o Luca, quando ele fala que o Palmeiras precisa de um centroavante, é claro, mas não deve gastar esse valor exorbitante num jogador de futebol. Primeiro que o futebol brasileiro, os valores são malucos, né? Sim. Pagar uma quantia dessa num jogador, eu acho surreal. Mas um ponto que ele falou aqui que me chamou a atenção foi o Palmeiras precisa de um centroavante. Todos os clubes do Brasil hoje precisam de centroavante. A dificuldade que os clubes têm para poder achar um fazedor de gols hoje é impressionante. O Corinthians agora soltaram a nota que o Diego Costa parece que aceita voltar a negociar com o Corinthians. É um centroavante que se encaixaria bem no Corinthians, se encaixaria bem no Santos, se encaixaria bem até no próprio Palmeiras também. Tem o Caleri também no São Paulo. Mas... Então hoje, faz um centroavante, um bom jogador, um bom centroavante, um bom 9, ali uma referência no ataque hoje tá difícil, não só pro Palmeiras, mas assim, para todos os clubes do Brasil, tá muito difícil achar um centroavante, é complicado. Mas acho que tem também aquela coisa que essa posição é uma posição sim em extinção, porque acho que o futebol mudou um pouco, né? Esse jogador referência, que não é o caso do Pedro. Eu acho que o Pedro, ele participa bastante do jogo mesmo sem a bola, não é um jogador que só espera, mas aquele 9 clássico, que era um jogador que esperava e pouco participava do jogo quando não acionado, é uma posição em extinção. Não existe na seleção futebol brasileira, né? Total. Uma dúvida. O futebol na Europa não faz mais esse tipo, não tem mais esse tipo de jogador. Se você for ver hoje um 9, é um Lewandowski, que não é um jogador que fica esperando, é um jogador que chama muito o jogo e participa durante os 90 minutos. Então aqui, jogadores como o Jô e até um Caleri, são jogadores que existem só por aqui, mas que é uma posição que cada vez vai ser mais raro no futebol, porque taticamente é um estilo de jogo não mais praticado, assim, na minha visão. O Caleri ontem, você citou o Caleri no jogo contra o Campinense, ele saía da área para criar a jogada da opção, você via que ele é só dentro da área, né? Fora da área ele passa fome.
Então é complicado hoje, realmente. Você falou de seleção brasileira. Jogadores da seleção brasileira hoje. O Tite teve um up aí com esses jogadores, que são jogadores que vieram jogadores de lado. Jogadores que driblam, jogadores velozes. São esses jogadores que estão fazendo a diferença, ajudando o Rafinha. Sensacional. Vestiu a camisa da seleção brasileira, parece que joga desde 90 na seleção, tá louco. Então, hoje, o centroavante hoje, ele precisa ser muito mais só do que um fazedor de gol. Só que aqui no Brasil, como o Diogo falou, ainda existe essa função do 9. Aqui no Brasil é engraçado, tem o 10, que só é o meia, que é o Ganso, que a gente vê. Você tem só o 7, você tem só o 9, você tem só o 9. Né? Aqui ainda tem espaço para isso, precisa evoluir, né? Não, e só pegando o gancho da seleção, se a gente pega os recentes atacantes da seleção, tô falando da época Tite, da era Tite, a gente pega Roberto Firmino, que é um atacante que não é espetado, é um atacante quase um 10 que vem buscar o jogo e deixa os pontos joga de falso 9. Joga de falso 9. A gente tem agora surgindo o Matheus Cunha, que é um 9 também que costuma Richarlison já fez também a posição de referência. Gabriel Jesus hoje é um ponta no Manchester City. O Jesus joga de 7, de 11, de 7, de 11. Tite tentando reproduzir, né, o que se faz de novo no futebol europeu, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que o próprio Abel Ferreira, ele fala que ele gosta de ter três tipos de centroavante, né? O tipo de centroavante como o Daverson, como eu falei, como o Pedro, que são jogadores mais altos, que sabem finalizar, que, enfim, colocam a bola na cabeça e vai pro gol. No Pedro, na maioria das vezes. Um atacante que vem mais buscar o jogo, que era o caso do Luiz Adriano, que hoje, né, teve o contrato ressentido pelo Palmeiras. E também um que vai pelas beiradas, que vai que joga em todo o setor do ataque. E hoje em dia o Palmeiras não tem mais esses centroavantes. Além do mais que o Daverson acaba o contrato dele no meio do ano. São poucos times que tem, né? O Hulk é uma exceção. É uma exceção. O cara que pode jogar de falso 9, joga de centroavante, joga pela ponta, mesmo com a idade. Então, é esse tipo de jogador que a Europa tem e que aqui no Brasil a gente precisa começar a formar desde a base. Não ter só o jogador só o finalizador, só o 9. Precisa ter um cara que jogue ali na linha de ataque, ele flutue na linha de ataque. Até porque esse 9 que a gente produz, quando vai na Europa, ele fica totalmente sem função, né? Deslocado. Mas assim, ou ele se readapta ou ele morre lá. Mas assim, voltando para essa questão do Abel Ferreira, se ele não tiver o 9, se o Palmeiras decidir não gastar com o 9, ele vai ser cobrado do mesmo jeito, não vai? Com certeza. Inclusive, depois que ele ganhou a Libertadores de 2020, perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, perdeu o Mundial, foi eliminado da Copa do Brasil pro CRB, ele foi cobrado do mesmo jeito, com 9 ou sem 9. Então, assim, não corre o risco também de, nessa hora de poupar os gastos, talvez não extrapolar para trazer um 9, cair na cabeça do Abel também, que tá passando por esse, digamos, sofrimento. Não sofrimento porque o Palmeiras tem um baita elenco, mas com essa questão de ter que improvisar, de ter que dar um jeito, arrumar aqui, arrumar ali, e é justo ele passar por isso de novo e talvez cair tudo na cabeça dele? Mas ele vai ser cobrado de qualquer jeito. Se trouxer um centroavante e for eliminado também na Libertadores nas quartas de final, vai ser cobrado. Se não trouxer, vai ser cobrado. A função de técnico do Brasil, ela é muito cruel. O cara vai ser cobrado de qualquer jeito. Ganhando, ele foi cobrado. Imagina se foi eliminado. E acho que o Abel agora, ele acho que conseguiu transpor um pouco dessa guerra que envolve também torcida, envolve diretoria. Eu acho que o Abel já foi alçado a um ídolo aí, histórico do Palmeiras, e acho que ele vai ser tratado de uma forma pouco mais, como a gente pode falar, um pouco mais carinhosa ou um pouco mais justa por parte da torcida quando acontecer uma situação reversa. Isso se mostrou na final do Mundial. A torcida do Palmeiras não cobrou, inclusive abraçou o Luan, que vinha sendo cobrado muito na temporada passada, por exemplo. Acho que o Abel faz um pouco dessa pressão para também dar aquele aviso prévio no futuro. Se der algum problema, quando a gente está falando, como a gente está aí antevendo, o Abel chega e fala: olha, eu fiz meus pedidos, mais uma vez não fui atendido. O Abel sabe fazer esse jogo também, sabe se preparar, arar o terreno. Como fez, né, Diogo? No começo do ano passado, no Paulista, ainda com o Maurício Gagliotti como presidente do Palmeiras, ele falou publicamente num pós-jogo que o resultado que o Palmeiras estava tendo era por falta de reforço. Sim. Ele soube se posicionar. Acho que nessa mesma coletiva ele ainda citou, até foi meio ríspido, chegou a falar sobre os altos salários
do elenco do Palmeiras e falou, mas pô, é o clube que mais revela jogador. Então quem desses meninos que tá ganhando muito, ele costuma meter a boca mesmo. Acho que não seria uma novidade aí por parte do Abel fazer essas reclamações públicas. Talvez, lógico, parte ele precisa bastante de um camisa 9, mas tem também essa autodefesa e essa proteção que ele cria para futuramente, caso a bomba estoure na mão dele. Sim, com certeza. E olha, vocês citaram agora há pouco o Diego Costa, que é um cara que está livre desde que rescindiu com o Atlético Mineiro. É um cara que teve dificuldades no ano passado até por conta de muitas lesões. Jogou só 19 partidas, se eu não me engano, marcou 5 gols e está livre no mercado. Agora, depois que ele não recebeu proposta nenhuma da Europa, a notícia é de que ele quer novamente negociar com o Corinthians. Vocês não acham que também vale uma aposta no Diego Costa pelo Palmeiras? Ele tinha um salário de 1.300.000, se eu não me engano, no Atlético Mineiro. E é um valor alto para um jogador que não está no seu melhor momento da carreira. Já está indo pro final da carreira, 33 anos. Mas será que não vale a aposta? Porque bola a gente sabe que ele tem. Será que não vale o Palmeiras apostar nisso aí? Que é um cara que está livre no mercado. É só o custo de pagar o salário, talvez luvas. Eu acho que não. O Palmeiras ele chegou a entrar em negociações com o Diego Costa, que demonstrou interesse em fazer parte do elenco palmeirense. Só que hoje, na minha opinião, o Diego Costa é um jogador quebrado. Hoje ele já é um jogador que ele já está no final de carreira, é um jogador que ele não tem mais ritmo de jogo, a gente sabe como funciona o jogo aqui no Brasil. E ele jogava num time que tinha alta intensidade, por isso até ele não conseguiu corresponder tanto no Atlético. Ele marcou sim seus gols, na minha opinião, que foram consideráveis com o tanto que ele jogou, mas eu acho que hoje, com a proposta do Palmeiras de rejuvenescer o elenco, de revelar jogadores, eu acho que o Diego Costa não cabe mais no elenco palmeirense. Eu acho que se fosse contratar, seria totalmente oposto à visão. Contratar jogadores jovens, jogadores que dêem um retorno financeiro no futuro, como a própria Leila, presidente do Palmeiras, citou logo no discurso no qual ela foi eleita. Acho que o que o Palmeiras vem fazendo também é mais do que um plano, é uma filosofia, uma forma de gerir o clube. Essa coisa de você dar espaço para a categoria de base, de você fomentar a categoria de base e também fazer um futebol, uma transição para o profissional mais híbrida, uma transição mais natural. Isso acho que é uma coisa que tem que ser imposta. É o futuro. Na verdade, a única forma dos clubes brasileiros sobreviverem, serem saudáveis financeiramente. O Palmeiras vem fazendo de forma muito boa. E se for puxar historicamente dos clubes de São Paulo, o Palmeiras não tinha essa tradição de fazer essa transição, de usar sua base, de revelar grandes jogadores. São Paulo sempre teve, Santos teve, Corinthians, apesar de não usar bem sua base, isso no passado, revelava grandes jogadores. Não aproveitava esses jogadores, mas revelava. E o Palmeiras ficava para trás nessa questão. E o Palmeiras, de anos para cá, dominou completamente essa forma de gerir o clube, essa forma de sobrevivência. E acho que isso, você gastar 90 milhões de reais em um jogador, seria um passo atrás nessa filosofia. Seria você meio que desfazer o que tem sido feito de forma muito bem sucedida. Marcinho, o que você acha dessa pergunta que está no nosso GC? Diego Costa no Palmeiras daria certo? Eu acho que na teoria sim, porque o Palmeiras precisa de um centroavante. Ele é fazedor de gols. Se tiver 100% fisicamente, eu acredito, na teoria, óbvio, né, que daria certo. Na prática, eu já acho que não. Por quê? O Palmeiras está acostumado a fazer contratos como? Contratos longos. Você fazer um contrato com o Diego Costa, que é um jogador que vem de lesão, que na temporada passada atuou poucas vezes pelo Galo, você não vai fazer um contrato longo com um jogador desse. Você vai fazer um contrato o quê? Até o final do ano, por uma temporada, para você até analisar como ele vai se desempenhar com a camisa do seu clube. Então o Palmeiras não tem esse costume, não vem tendo esse costume de fazer contratos muito curtos. O Palmeiras ele está fazendo essa gestão essa transição de trazer garotos da base junto com jogadores mais experientes, poder fazer essa passagem de bastão. Então acho que isso vai ao contrário, vai de contramão do que o Palmeiras está fazendo nesse momento agora. Então eu acho que o tempo de contrato teria que ser visto. Contrato curto para o Diego Costa, não sei se daria certo. Na teoria, é um jogador que faz gols, se estiver bem fisicamente, ajudaria muito o Abel, dentro do que ele quer, que é o centroavante. Agora, na prática, a gente não sabe se vai dar certo. Pelo que o Palmeiras vem apresentando de plano, de gestão,
Não sei se daria certo. Olha só, a gente tem que começar a encaminhar para o nosso encerramento e o pessoal está comentando bastante aqui no chat do YouTube, alguns pedindo Tati Castellanos, outros falando que Allan Kardec é melhor que Pedro, todo mundo dando suas opiniões. Então, um de cada vez, rapidinho, para a gente já encerrar, quero saber, se não der certo Pedro, vamos assumir que não deu certo, o Flamengo, realmente fez jogo duro, fechou as portas, não deu certo Pedro. Quem vocês trariam para ser o 9 do Palmeiras? Situação ideal, hipotética. Vamos lá, Diogo, você primeiro. Olha, Boni, puxando tudo que eu falei aqui durante o programa, eu diria ninguém. Acho que o Palmeiras tem que se ater à sua realidade financeira, lógico que é muito superior a todos os outros clubes do futebol brasileiro, a grande maioria pelo menos, só que tem feito uma gestão saudável, uma gestão coerente nesses últimos anos. Não acho que o Palmeiras necessite muito desse jogador hoje. Como o Luca tinha citado também anteriormente, acho que seria uma excelente coisa começar a promover o Endrick. Lógico que não usá-lo imediatamente, ele está para fazer 16 anos, mas é um jogador que já pode começar a habitar o ambiente profissional para daqui 2 anos ser sim esse cara, essa referência no time do Palmeiras. Não acho que hoje o Palmeiras, sem um camisa 9 de nome, um camisa 9 de peso, não acho que o Palmeiras fica muito enfraquecido nessa temporada. Marcinho, você rapidinho, quem que você traria? Eu, ninguém também, vou na linha do Diogo. Os caras são muito mureteiros. Não, se não vier o Pedro, tem que buscar um substituto pro Rafael Veiga, buscar um substituto pro Gustavo Gomes, que eu acho que esse dinheiro que está disponibilizado aí, 90 milhões, um pouco mais, dá para trazer esses 2 jogadores aí, para ser substituto desses 2 jogadores. O Pedro é um bom jogador, seria importante no Palmeiras, muito para ele, quanto para o clube também, mas eu não acho que a gestão do Palmeiras está certa. Eu não tenho que fazer o desespero só para atender torcedor, não. O Palmeiras tem que fazer a gestão para ele, enquanto clube, que está certinho, esse é o caminho. Luca, rapidinho, e espero uma resposta melhor. Olha, você vai brigar comigo, Boni, mas pelo mercado, ninguém também. Hoje em dia, os melhores atacantes do mundo já têm acima de 33 anos. Se a gente for parar pra pensar, sul-americano, Suárez, Cavani... O Boni quer que a gente fale, traz o Lewandowski. Não é assim que funciona. É tipo o Cavani no Corinthians. Eu quero GC. É tipo o Cavani no Corinthians. É só o Corinthians que quer contratar. Você pode sondar qualquer um. O Messi, o Mbappé, o Neymar. Fazer um assédio, então, para diferenciar, eu traria o Diego Costa. Tá livre no mercado, eu trago. Pago 1,5 milhão para ele e já era. Mas não importa a gestão, não importa quanto der a folha salarial. Traz o Diego Costa. Trazer o Diego Costa. É isso aí. Do 9, traz o 9 para ele. É isso. Loucura total. Mas olha, pessoal, a gente está tendo que encerrar aqui, estamos chegando no nosso horário. Não se esqueçam de dar like na transmissão do Papo de Setorista, nos outros programas da Jovem Pan. Compartilhem os links com seus amigos, com a sua família, para todo mundo ver esse debate qualificado aqui, em que todo mundo é mureteiro pra caramba, ninguém quer falar qual centroavante o Palmeiras teria que trazer. E siga a Jovem Pan nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, tem conteúdo exclusivo, tem conteúdo muito bom, as pílulas dos comentaristas nos outros programas, no Bate Pronto, nas jornadas esportivas, no Camisa 10, tudo tá lá nas redes sociais da Jovem Pan. Então não se esqueça de seguir a Jovem Pan nas redes sociais e olha, um ótimo final de semana e um ótimo carnaval a todos. Esse é o momento que todos esperavam, né? Marcinho, Diogo, Luca. Quem esperava? Eu esperava. A gente vai estar trabalhando aqui. Mas com felicidade, com samba no pé. É isso. Então é isso, ótimo final de semana, ótimo carnaval a todos. Estaremos juntos de novo no Papo de Setorista na semana que vem. É isso, um abraço.